Uma boa noite a todos. Estamos aqui iniciando os nossos estudos dessa noite, hoje sobre a lei de conservação. Iniciamos então com a nossa prece, quando fechamos os nossos olhos e colocamos neste momento o nosso pensamento apenas nas luzes de Jesus, tentando deixar para lá toda a situação do nosso dia, apagar os pensamentos deste momento, fazer essa limpeza. Nos dedicamos neste momento à palavra da doutrina. Com muito agradecimento, pedimos à espiritualidade que nos intua e que esteja conosco neste estudo de hoje. Que nossa sintonia possa ser de amor nessa luz de Jesus e sermos abençoados com este momento da doutrina tão consoladora. Agradecendo sempre a oportunidade desse encontro, damos por iniciado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Assim seja. No Livro dos Espíritos, o capítulo 5 é que fala da lei de conservação. E aí nós temos alguns tópicos importantes que todos depois possamos ler as questões. São muitas questões. E eu aqui fiz um apanhado aqui de umas questões para a gente trabalhar neste momento, um foco. Mas são muitas questões, todas muito importantes e de bom conhecimento para todos nós. Então ele tem 5 tópicos, né? O instinto de conservação, os meios de conservação, vai falar de gozos dos bens terrenos e sobre o necessário e o supérfluo, e ainda dentro da lei de conservação vai falar de privações voluntárias, mortificações. Então vamos a algumas questões que nós trouxemos aqui hoje para a gente conversar. A questão 702. É lei da natureza, o instinto de conservação. Ela então vai falar desse instinto que nós temos, essa ânsia que nós temos, né? A gente, seja como for, pelo que for, a gente corre da morte. A gente tem alguma coisa que faz com que a gente entenda a importância da vida, com que a gente se preserve. Isso faz parte dessa centelha divina que nós temos dentro de nós. Sem dúvida, responde, a espiritualidade. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em alguns é puramente maquinal, em outros é raciocinado. Então essa busca pela conservação, nos move também e abrange a todos nós. Não há quem não tenha esse instinto. Então, na questão 703, ele fala então com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos esse instinto, essa coisa de se conservar, de vencer, de viver, essa sede de viver. E então ele vai dizer, é porque todos têm que concorrer no cumprimento dos desígnios da providência e que lhe foi dada a necessidade de viver. Então faz parte desse plano, dessa providência, é uma das leis divinas que nós temos dentro de nós. A vida é um constante aperfeiçoamento dos seres. E por isso essa necessidade é tão importante, e a gente sabe disso de alguma forma. Dentro de nós existe esse entendimento de que aqui, vivendo cada dia, é que estamos resgatando, é que estamos aprendendo, é que estamos nos desenvolvendo. Esse sistema de prova, ele está implícito dentro de nós de alguma forma. É meio que instintivo, mesmo que não esteja falando sobre isso, faz parte do que a gente entende na nossa vida, Aí fala ainda assim, eles o sentem instintivamente. E às vezes nem se apercebem disso. Sem que a gente perceba, a gente sente, a gente sabe que é assim, vivendo nessa escola que é a vida, é que a gente vai se aperfeiçoando. E essa é uma necessidade que a gente tem.
Continuando aqui, eu trouxe a questão 718, assim, na frente de outras questões, porque ela fala assim, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Então, antes da gente comentar qualquer outra questão, né, eu achei interessante a gente falar sobre isso. A resposta é sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, para ver que a nossa missão está dentro do trabalho. E aqui a gente tem essa imagem, né? Que nós fazemos parte da conservação planetária, da conservação nossa, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa evolução, né? Do nosso entendimento nesse percurso, para a gente vivenciar tudo que nós temos para vivenciar, para aprender. Precisamos que o nosso corpo esteja preparado, esteja bem, para a gente percorrer todos os caminhos que nos cabem, né, nessa vida. Então, ela vai nos obrigar sempre a buscas, essas buscas, né, dessa necessidade que nós temos no nosso corpo. A questão 706 vai falar assim, por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo, porque, né, quando fala bens da terra, e aí vem esse esclarecimento, né? O solo é a fonte de muitos outros recursos. É uma cadeia, né? Uma coisa leva a outra, né? Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Do trabalho, dos frutos do seu trabalho, do aprendizado e os bens, nós podemos entender aqui amplamente essa situação benéfica, porque os bens que nós temos, não só os materiais, mas nós temos muitos outros bens a pensar nisso, né? Eu não coloquei aqui, mas a 703, 704 pergunta se o planeta nos dá o suficiente, né? Se a Terra nos dá o suficiente para a sobrevivência nesse planeta. E a espiritualidade, com certeza, responde que sim. Ela nos dá. Nós é que às vezes criamos necessidades que não temos, mas que a Terra sim é preparada para fornecer a todos nós o necessário. E aí vamos entender o necessário, né? A gente vai ver mais para frente sobre necessário e supérfluo. Eu coloquei essas imagens quando a gente fala de lei de conservação, de natureza. Olha só quanta imagem bonita. Olha quanta beleza tem na natureza. Olha a diversidade dos alimentos. Aqui está a beleza da criação divina. Olha as cores. Então Deus criou tudo que é belo, tudo que é bonito. Ele é providencial em tudo. Nos alimentos, na sombra das árvores, na beleza de uma sementinha tão pequena que vira uma árvore frondosa, em tudo que a gente pode plantar, nos remédios que tem da natureza, na função de cada reino, na importância desse elo todo que nós temos. E é tão bonita a criação, olha as cores, olha que beleza. E eu trouxe isso porque quando eu estava estudando, veio um sentimento assim, ainda assim tão triste também, sabe? Porque olhando para essa imagem aqui, eu também tenho uma próxima imagem, vou colocar aqui. E olha só, esse é o nosso retrato. E isso é muito forte para a gente olhar, sabe? Muito importante. De um lado, a gente vê a beleza toda que está colocada na natureza. A beleza da praia, a beleza do mar, a beleza dos rios, a pureza das águas. E olha o que nós fazemos. Depois de um evento, um lugar fica imundo. A praia, depois de uma ressaca do mar, ela fica destroçada, ela fica... não dá nem para dizer. Quando a gente olha aqui essas imagens, a gente vê o nosso retrato, a nossa dificuldade de ser humano. Então, de um lado, a gente tem aquela beleza, aquele colorido, sabe? A palavra conservação
vem também para a gente abrir um pouco para conscientização. Conscientização do ar puro que nós temos e que a gente contamina, que a gente destrói. O verde que levou toda uma criação para se construir, tudo que é plantado. A gente adquire muitas coisas, não sabe nem a origem das coisas. Nós não sabemos nos manter dentro do nosso quadrado, sabe? Daquilo que nos cabe diante do necessário, diante da natureza, diante da dádiva divina. E é tão importante a gente pensar sobre isso. Quando eu faço os estudos, eu gosto muito de falar, sabe, do mundo real, da vida, porque as palavras, elas estão lá, escritas de uma forma tão linda. Mas nós precisamos pegar esse sentido dessas questões e trazer para a nossa vida. Nos observar enquanto pessoas vivendo a lei de conservação. Ao mesmo tempo, o nosso instinto de conservação nos faz ajudar o outro, a gente sabe a importância da vida. E chama atenção para a gente não banalizar a vida do planeta, a vida nossa, do nosso organismo. E vai falar de várias situações. Né? A questão 707, a pergunta é frequente a certos indivíduos sofrerem a falta dos meios de subsistência ainda quando estejam cercados pela abundância? A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que se deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, mas sim com ardor e perseverança, sem desanimar, ante os obstáculos que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Isso para dizer que ao homem cabe o trabalho. Não basta apenas querer, é preciso correr atrás, é preciso persistir, é preciso perseverar. Temos muitos caminhos, tem muitas profissões, muitas formas, não iguais para todos. Alguns julgam que tal ou tal profissão não lhes cabe, mas todas cabem dentro de uma caminhada evolutiva. Então, muitas vezes a providência coloca no nosso caminho os obstáculos, né? Para que a gente siga firme e forte. E esse é o papel, a doutrina sempre fala, de termos uns obstáculos no nosso caminho. Então, a falta vai acontecer, porque nós temos que ser mais firmes. Tem um texto que eu achei assim tão bom, sabe, da gente trazer aqui, porque esse estudo ele é sempre de uma reflexão muito grande. Então, é uma continuação dos textos lá, das questões do Livro dos Espíritos, e tem esse comentário. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver, porém, muito ainda lhe resta por fazer. Então, a gente tem esse caminho todo de aprendizado e precisamos criar as profissões, precisamos nos reinventar todo o tempo, precisamos, sabe, agir com as mudanças e como está acontecendo agora. Quanta coisa está acontecendo e mudando na vida de tantas pessoas. Quando houver concluído a sua obra, ninguém haverá que possa faltar o necessário. Uma coisa é a gente querer o tempo inteiro, um monte de coisas. Outra é a gente entender que o necessário não vai faltar quando a gente realmente entende o sentido da nossa caminhada espiritual. E que esse trabalho, essa obra que a gente fala também, existe uma obra a gente fazer em nós mesmos. A não ser por sua própria culpa, a ruína para muitos
provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. Para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, isso vale para todo tipo de conservação nossa, inclusive das profissões, inclusive das nossas escolhas. A nossa escolha tem que ser consciente, fugindo. Não podemos escolher por inveja, não podemos escolher por medo. A consciência precisa se ampliar diante das nossas escolhas. E às vezes a gente fala assim, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja, a gente falava antigamente, doutor, meu filho doutor. E hoje a gente vê que importância, você entrar numa profissão dessa, não por dinheiro. Ela eu sempre digo, para as pessoas assim, que a enfermagem, a medicina, como todas, são profissões missionárias. Alguns de nós podem cometer um erro ou outro, e nada acontece. Mas olha aí umas profissões que, um erro custa muito na evolução e na caminhada da pessoa. Então, para mim, são profissões missionárias, eu costumo dizer. E você partir para uma profissão por conta de necessidade material, por conta de salário, por conta apenas do dinheiro, existe sim uma busca por uma melhora. A gente vai falar até do gozo dos bens terrenos, mas não é isso que deve ser a nossa mola mestra quando a gente amplia a consciência e tem uma visão além do material. Quando a gente se entende como espírito e pratica o desapego. A questão 716 fala que mediante a organização física que nos deu, que Deus já nos concedeu, Ele não traçou a natureza, o limite das nossas necessidades. Ou seja, desse jeito que nós somos aqui, já nós não temos limitações, que nos impedem, já isso por si só, já não é um limite, para as nossas necessidades. E aí, a gente tem a resposta que vai dizer assim, sem dúvida. Mas o homem, ele é insaciável. E às vezes é isso mesmo. Somos insaciáveis. A gente não sossega com uma coisa ou outra e nem pensa no que é necessário para nós. Por meio da organização que lhe deu a natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Porém, a gente altera a nossa constituição e cria, fala que a gente cria as nossas próprias necessidades, que nem sempre são reais. A gente cria assim, eu preciso, não, mas eu preciso, não, mas eu tenho que. E a gente fica criando umas necessidades que de verdade a gente não tem que. De verdade a gente não precisa. Mas são meios de nos causar ansiedade, nos causar, inferioridade. Essa situação de comparação que a gente vive mergulhado nela. Essa situação de quem está bem é quem está assim. Quem não está bem é quem está assado. Sendo que a gente pode estar bem ou não estar bem. Estar ou não bem é um estado de alma. Não necessariamente por ter. E não é permanente. Não no nosso mundo. A gente já sabe disso, Na lei de conservação, nós temos um capítulo do necessário e do supérfluo. Então eu trouxe aqui algumas imagens para que nós tenhamos esse olhar sobre o nosso comportamento. Não basta ter alimento, precisamos de uma mesa farta. E aí ficamos muito envolvidos, nos inquietamos sobre isso. Então o comércio e
tudo nos oferece muito de tudo. O tamanho das coisas é gigante desnecessariamente. Nos empenhamos muito para comprar. Claro que toda a economia vai funcionar, mas o nosso olhar sobre o necessário e sobre o supérfluo é muito importante. E é por isso que ele faz parte dessa lei de conservação. E quando ele fala não vos inquieteis, né, pela posse do ouro, é disso aqui que está falando. É do a mais. É do que nós criamos sem necessidade. A questão 712 pergunta assim, com que fim, né, com que propósito, pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Porque é claro que eles são atrativos, não é? E a resposta diz, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Pois se não é aqui o mundo de provas e expiações, a gente fala nisso o tempo todo aqui na doutrina, não é? Então, por que então? Não é para sofrimento. Tá tudo aí, mas existem os diamantes, mas a escola do grande aprendizado é esse. Saber o tamanho do passo que a gente pode dar, porque senão a gente vai sofrer, a gente vai fazer os outros sofrerem, a gente vai perseguir uma coisa tão material que pode desaparecer e escoar pelos nossos dedos a qualquer momento. Então, a gente é instigado sim, a gente é provocado sim, a gente tem esse gostinho e faz parte até mesmo da lei do progresso, as suas conquistas, mas não podemos deixar para trás o trabalho, o entendimento de que somos seres espirituais e que ao lado de nós tem os outros. Não somos sozinhos. E geralmente quando a gente vai além, alguém está com menos, está sofrendo. A questão 713 também continua, né, nesse entendimento aí, traçou a natureza, limites aos gozos dos bens terrenos, né? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e punis a vós mesmos. Aqui a gente pode falar de vários sentidos, inclusive no de alimentação, que a gente reclama tanto, né, da falta de apoio na saúde, de que precisa disso, precisa daquilo, mas quando se trata de nós deixarmos de lado alguma tentação a mais, aí a dificuldade é grande. E a gente precisa esforçar, a gente precisa entender que a nós cabe o esforço. Não é tirar tudo ou ter tudo. Cabe ao homem um aprendizado com relação ao equilíbrio. Isso é a gente vivenciar a nossa conservação de uma forma consciencial, né? Sobre o gozo dos bens terrenos, nós vamos refletindo aqui nesse texto. É preciso reconhecer o progresso que tem feito alguns povos, graças aos esforços da filantropia e da ciência, que juntas trabalham para melhorar a condição material dos homens. O que já se fez deixa prever o que o homem pode conseguir ao se mostrar bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Nós temos muita dificuldade com o nosso orgulho e a nossa dificuldade de investir, não é? De entender toda a criação que está aí à nossa volta. Usamos, às vezes, a comunicação que a ciência trouxe para nós pelas redes sociais para destilar algum tipo de comentário, veneno, julgamento, preconceito. Eu coloquei aqui algumas imagens que tornamos supérfluo
a cada dia em busca de mais, mais e mais. E a gente tem o celular que hoje tem a sua utilidade, né, de localizar, de fazer várias atividades dentro do aparelho e sem precisar se locomover aos locais, principalmente hoje em dia, no que a gente está passando. Mas olha só o que a gente faz. Descarta e cria, cria, cria e muitas vezes nem utiliza da forma adequada. Coloquei aqui também sobre o lixo. Nós não pensamos na conservação, pensamos em gozar dos bens terrenos sem nos incomodar. Nós temos lixo eletrônico, nós temos lixo de vários tipos, de plástico, de papel, e muitas vezes não refletimos sobre isso. Ficamos nesse avanço tecnológico, mas deixando para trás umas situações que vão cair no nosso colo mais tarde também, como problemas. Neste capítulo tem esse tópico, privações voluntárias e mortificações. E eu trouxe aqui a questão 720 e uma observação para a gente comentar também sobre isso. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E a resposta ela é tão simples, mas tão profunda que por si só ela já fala tudo. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Faz uma reflexão da privação voluntária em busca de algum tipo de mérito. Porque ninguém faz uma privação por nada, porque deu vontade. Sempre acha que vai haver um mérito, que vai haver uma troca, uma compensação. Não, eu vou ajoelhar no milho aqui durante uma tarde inteira que eu vou me livrar de alguns pecadinhos que eu cometi. Então, as situações, eu usei aqui um exemplo, né, muito chulo, mas a situação é essa. A gente tem essa coisa da barganha, né? Então, a resposta é bem clara. Se você quer fazer o bem, se você quer realizar, então faça o bem, que aí sim você está realizando. E tem uma outra observação aqui, que é bem direta. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, é a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação, que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Então, para a gente entender que podemos passar alguma privação e que ela é válida a partir do momento que eu entendo, que eu tenho esse olhar para o outro e que eu estou tirando do que eu tenho, entendendo de consciência que o outro precisa e que eu estou me privando de coisas inúteis, que eu estou, nesse sentido, me desmaterializando. E o mérito é resistir, o mérito é não cair. Este é o verdadeiro mérito. Então, esse capítulo das privações voluntárias vem ter esse foco, para a gente entender quais são os verdadeiros méritos que a doutrina vem trazer, que é para a gente olhar com cuidado e entender. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, né, ele sempre vem reforçando nessa parte espiritual, essa parte para o nosso coração. Né? Então, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, está ligado a essa lei de conservação, porque em tudo que ele tem lá, aliás, é um capítulo, assim, eu fui tentar separar alguma coisa, né? E vi que é tanta coisa importante e aconselho vocês a lerem mesmo, né? Porque fala na instrução dos espíritos sobre a verdadeira propriedade e sobre o desprendimento dos bens terrenos, que tem tudo a ver com tudo que a gente falou agora há pouco sobre a lei de conservação, né?
Então, olha, da verdadeira propriedade é aquela que diz assim: verdadeiramente o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Mas forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. Então, o que é, afinal, que o homem possui de seu? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, porque lhe servirá no outro mundo muito mais do que neste. E isso aí já é, né, um recado e tanto. E aí, esse capítulo também fala do emprego da riqueza, que ela tem o bom uso, né, de distribuir também para as outras pessoas. Como a gente falou, se parasse o mundo, distribuísse dinheiro igual para todo mundo, amanhã já teria a mesma situação, uns com mais, outros com menos. Então, alguns que dominam já alguma forma da ciência, do trabalho, então a estes é dado a situação diante do seu trabalho de evoluir, de construir e de ter. E essa riqueza dele é para que ele possa distribuir o emprego também, distribuir para os outros, né? Em forma não humilhante, mas na forma de dignidade. Então, aqui na parte do emprego dos bens terrenos, eu anotei aqui para a gente falar, olha, é em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e previdência não passa de avareza e ambição. E chamais de generosidade o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Isso é para a gente observar, que a gente fala que é desprendido, mas essa coisa do guardar, né, do guardar para si. E aí lembra uma história também, né, daquele homem que guardou no celeiro e a sua colheita, encheu aquele celeiro, depois mais outro, e acabou construindo um novo celeiro para ele encher de coisas, de tanto que se produziu na sua colheita. Mas no dia seguinte, ele desencarnou. Então, essa historinha toda vem contando, né, que por mais que você fique feliz com aquilo que você construiu, com aquilo que você colheu, ele não vai passar de uma coisa material. Então você precisa ir além, você precisa entender as conquistas que você teve quando você esteve em busca desses bens. Então não é o fim que importa, mas é o caminho que se percorreu para a conquista. Esse caminho é meritório. Eu vou fazer um concurso para passar num concurso para ter uma profissão, né, ganhar um salário melhor. Mas o caminho todo, a sua dedicação, a forma como que você vai estudar, as coisas que você vai abrir mão para poder estudar, esse caminho todo que você vai se preparar para cada uma daquelas matérias, a sua perseverança, a sua paciência, a sua tolerância para com os outros, que nem sempre você vai ter um ambiente propício para o estudo. Você vai precisar entender que você precisa dormir, precisa descansar também, que você precisa cuidar da sua ansiedade. Tudo isso vai fazer parte do processo do concurso. Vai ganhar um salário melhor? Vai. Mas qual é o seu ganho junto disso e que a gente precisa entender nesse processo? É o percurso. Esse percurso que a gente caminhou até essa conquista. Porque depois, mas eu sou doutor em alguma coisa. Só vai lhe servir se você sirva o seu doutorado para os outros. Um doutorado para você na sua casa, 5 estrelas, né? E você sozinho naquele espaço, com toda a sua inteligência, os seus diplomas de doutorado, mestrado, sei lá mais o que. Quando você for chamado, vai dizer o quê? Não é?
Isso é que a gente precisa pensar. O capítulo 25, ele também corrobora aqui com o que a gente vem falando, e ele é aquele texto que eu tinha que trazer também, né? Porque ele é o observar os pássaros do céu. E fala exatamente, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão. E acumulei tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes, nenhum ladrão poderá vos roubar. Não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos seus celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentro de vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Isso é para dizer que nós não conseguimos, né, fazer muitas coisas, mas Deus pode tudo. Então esse poder, né, essa providência divina, ela nos guarda. E muitas vezes não é Ele que nos dá o material, mas vai intuir alguém que vai chegar e vai nos ajudar, vai nos intuir a realizar uma campanha, vai nos intuir a uma nova profissão, vai nos intuir a amigos que vão nos colocar numa outra situação, sabe, um lugar para você dormir. Ele diz para a gente confiar. Então esse capítulo é o capítulo da confiança. Porque dentro da lei de conservação, dentro do instinto, dentro da terra que produz tudo para as nossas necessidades, está essa providência divina maravilhosa. E quando ele fala assim, eu gosto também desse pedaço que fala assim, Deus conhece as nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta. Tem necessidade do supérfluo. Então a providência o entrega à própria sorte. Deixa-o sofrer as consequências disso, a fim de que lhe sirvam de aprendizado para o futuro. E aqui é dentro de tudo que a gente fala. Muitas vezes a gente sofre, estou ansioso, estou preocupado, eu não consigo, vivenciar o meu hoje, porque a minha busca está sempre no amanhã, está sempre no que eu não tenho, está sempre no que eu não consigo. E aí esse tópico fala, não vos inquieteis pela posse do ouro, porque não é a busca em si que é o problema, é a gente se inquietar com isso, é a gente dar importância demais a coisas que não são necessárias, porque a gente não pensa o que é necessário e o que é supérfluo na nossa vida. Eu trouxe esse slide aqui sobre comportamento, que são reflexões de André Luiz. O que é inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas. E é uma escola. Então, a gente vai se desapegando aos poucos e vai aprendendo com isso. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Busque na despensa o que pode ser distribuído aos companheiros de estômago atormentado. Muitas vezes a gente nem imagina o que é passar fome, não é? E esse dar abre a nossa consciência para o outro, para o que o outro está passando, a empatia. Revisite o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa e os sapatos que lhe sobram para os pés descalços. Veja que muitas vezes não está falando nem de dar o que você usa, mas a gente tem muita coisa que a gente não usa. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes.
Tudo isso para a gente entender no nosso comportamento o olhar para o outro. A lei de conservação trabalha também com o nosso desapego, com o nosso olhar diferente, um olhar para o outro, abrindo o nosso coração. E quando não houver mais o que distribuir de material, distribua sorrisos por onde passar. Distribua pensamentos positivos. Distribua preces. Distribua compaixão e tolerância, dando um pouco mais que o simples compromisso da fraternidade. Uma coisa é você estar aqui e falar assim, não, eu sou uma pessoa boa, sou fraterna, eu tenho um sentimento de humanidade, eu sou um cidadão, eu entendo que é uma cidadania. Mas vamos contribuir mais. A doutrina sempre nos chama para uma troca tão boa, tão saudável, sabe? Distribuir pensamentos positivos. As coisas estão acontecendo ali de uma maneira tão enroscada. Então pense positivamente, envolva, né, a situação num pensamento iluminado, numa oração. Sabe, dedique uns minutos do seu dia a orar por aqueles que não têm. De alguma forma, as coisas vão andar e essa energia vai se mover de alguma forma. Pensamento é energia. A prece faz verdadeiros milagres. E nunca esqueça que excesso de nossa vida cria necessidade do semelhante. Então, aquela pessoa que tem tanto, se o planeta é todo dividido, se há produção para todos, mas alguns têm muito mais do que outros, sabe? Então, às vezes, o nosso muito vai faltar para alguém. E a gente não pensa sobre isso, né? Mostre gratidão pelos acréscimos da divina providência em sua vida. Tudo que você caminhar, que você conquistar, sabe, a sua saúde, os passos que você vai dando, sabe, faça atividade física, agradeça o dia, agradeça o sol, agradeça a vitamina D do sol, não é tão boa, agradeça o ar que respira, isso tudo, sabe, é uma máquina que vai movendo o universo, o nosso planeta precisa tanto. Hoje é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender, de trabalhar, de servir e de edificar. E eu deixei essa frase por último e para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje, porque, sabe, é a nossa oportunidade. A gente não vai pensar assim, não, mas eu tenho toda uma eternidade, hoje é só uma encarnação, é só uma vida, mas hoje é o que eu tenho. Hoje é a minha oportunidade, hoje é o meu dia. Sabe, eu não posso deixar passar. A minha lei de conservação me faz caminhar no progresso, me faz entender a evolução, me faz ganhar consciência. Não vamos sentar em cima disso, vamos além. Nós temos um tesouro nas nossas mãos, que é o entendimento da doutrina. Então não coloquemos, né, isso debaixo, né, essa lâmpada debaixo da mesa, coloquemos ela exposta para iluminar a todos. E nós vamos então para a nossa prece final e eu quero agradecer sempre, né, a oportunidade, porque eu estudo para vocês, eu estudo com vocês, eu estudo para mim primeiramente, não é? E meu ouvido é o primeiro que ouve, os meus olhos são os primeiros que leem, o quanto isso é importante. Então fechemos nossos olhos e busquemos essa prece final sobre o entendimento maior da lei de conservação, de como nós estamos caminhando diante dos bens terrenos, diante das dificuldades das nossas provas e expiações, com esse olhar, o olhar da escola, o olhar da evolução, o olhar de uma espiritualidade que nós temos debaixo de uma providência divina tão generosa, que nos olha singularmente,
que olha a cada um, conhecendo as necessidades, nos abraçando, nos visitando com oportunidades. E que esse caminho que hoje nós estamos trilhando não seja em vão. Que tudo isso que está acontecendo sirva para a gente se edificar, para a gente edificar novos projetos, para a gente entender a nossa oportunidade de vida. Dando graças a Deus sempre pela oportunidade da vida, do estudo. Damos por encerrado mais um estudo de hoje. Graças a Deus e assim seja. Até a próxima.